Olá, povo abençoado de Deus, mais uma vez nós estamos juntos com o Evangelho Sem Máscaras e hoje o assunto é sobre o título, sobre o tema, sobre o nome do nosso canal, que é Evangelho Sem Máscaras. Afinal de contas, o que é o Evangelho Sem Máscaras? Nós temos falado em todos os nossos vídeos das máscaras que estão colocando sobre o Evangelho. E nós hoje vamos falar um pouco do que seria então esse Evangelho. Qual é o Evangelho de Cristo? O que é o Evangelho sem as máscaras religiosas? Esse é o nosso assunto de hoje e eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para a sua vida e para a sua família. Por isso eu peço a você que já chegou até aqui, você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos dê esse apoio. Quando você se inscreve e aperta o sininho das notificações, você está ajudando o YouTube a levar esse vídeo a mais pessoas. Por isso eu preciso do seu apoio. Somente isso. E também que você, desejando, dê o joinha ou dê o dislike ou também comente no vídeo alguma situação que você vive e como você vê o Evangelho de Cristo. Será um prazer partilhar com você as nossas experiências e receber as suas experiências. O que é o Evangelho? Meus irmãos, após 30 anos, nós estamos hoje com aproximadamente 34 anos de caminhada cristã, e a nossa experiência, ela nos trouxe uma verdade, que o sistema religioso como ele não representa claramente a verdadeira Igreja de Cristo. E nós então iniciamos o nosso trabalho para falar do Evangelho Sem Máscaras. Entendemos que naquele momento Deus estava nos direcionando a trazer, a voltar, a resgatar uma mensagem para aqueles que assim o desejassem. E a grande verdade de tudo isso é que as máscaras do sistema religioso acomodam ou condicionam que as pessoas fiquem mais presas dentro da religião. Mas não é isso que Cristo quer, e é o nosso assunto de hoje. Eu vou iniciar aqui lendo um versículo para nós, está em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lendo esse versículo, meus irmãos, nós vamos perceber que o Evangelho ele é algo que nós devemos nos orgulhar dele. Não é para se envergonhar, porque o Evangelho, que significa boas novas, foi e é a maior mensagem que o homem já pôde ouvir. Porque ela não veio de razões filosóficas, ela veio diretamente de Deus através do seu Filho, que veio com um propósito. Então Paulo, o apóstolo da graça, ele vai nos falar esse versículo que traz uma conotação poderosa para a nossa vida, que o Evangelho é para nós nos orgulharmos dele, porque ele é poder de Deus para nos salvar. Apenas isso. Isso é o Evangelho de imediato. Então, quando nós vemos tantos escândalos na igreja, no sistema religioso, quantas pessoas hoje sentem vergonha de fazer parte de algum lugar de tantos escândalos. Outros talvez não estão vivendo essa vergonha, mas não têm essa alegria do Evangelho. A maioria das pessoas que estão dentro do sistema religioso, elas trabalham para fazer prosélitos. É muito diferente você convidar alguém para ir à sua igreja, convidar alguém para ir à sua instituição, ou falar da sua instituição para alguém, é muito diferente do que falar do Evangelho de Cristo. Porque nós temos que entender que viver o Evangelho de Cristo é diferente de conhecer. Não podemos negar que a teologia dos evangelhos, da salvação, ela tem pontos complexos, verdade. É muito comum nós sentarmos numa roda para conversar sobre o Evangelho e surge uma pergunta: de onde veio o mal? E pontos que às vezes nós não temos respostas claras para entender, que divergem de autor para autor. Sim, compreender o Evangelho em toda a sua teologia tem pontos complexos, mas viver o Evangelho não. Viver o Evangelho traz uma simplicidade para nós muito grande. Por quê? O grande exemplo que nós devemos seguir quando se trata em ser cristão
é Cristo. Cristo é o exemplo para nós. A palavra cristão, ela tem dois significados na sua etimologia. A primeira, que é mais conhecida, é seguidor de Cristo. Um cristão é aquele que segue a Cristo. Mas, em um significado mais restrito, cristão significa pequeno Cristo. Quer dizer, eu sou um seguidor de Cristo que imito a Cristo. Esse é o significado da palavra cristão. Então, o exemplo para nós de verdadeiro cristão é imitar a Cristo. Quando nós imitamos a Cristo, nós estamos sendo verdadeiros cristãos. Paulo, em um momento do seu ministério, ele convida os irmãos a olharem para ele e diz assim: sede vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que coisa linda e maravilhosa. Paulo podendo bater no peito, e Paulo, que em todo momento se considera o menor. Paulo, quando ele vai falar dos apóstolos, ele fala: eu sou o menor dos apóstolos. Paulo, quando vai falar do ser humano, ele fala: eu sou do pior dos seres humanos. E quando ele vai falar dos pecadores, ele fala: eu sou o maior dos pecadores. Isso é tremendo. O reconhecimento de Paulo da sua pequenez, da sua fragilidade, mas ao mesmo tempo, ele um imitador de Cristo. Então, ser cristão é imitar Jesus, é seguir a simplicidade de Jesus. A vida de Jesus nos foi um exemplo. Uma vida, a proposta, a mensagem de Jesus era uma mensagem simples, mas de um amor extraordinário, de um amor e redenção. Então nós temos uma mensagem que, apesar de carregar uma simplicidade, era uma mensagem poderosa de amor para a redenção do homem. Isso é tremendo. Isso é o Evangelho. É uma simplicidade adornada com o poder do amor de Cristo em favor da nossa vida. A verdade, meus irmãos, que o Evangelho de Cristo, ele está lastreado no amor. Sem amor, nada seremos. Sem amor, nós podemos fazer o que for. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 13, ele chega a dizer: olha, se eu falar a língua dos anjos, dos homens, se eu der todos os meus bens para fazer caridade, se eu der meu corpo em sacrifício vivo, se eu não tiver amor, nada serei. O que Paulo estava dizendo? Que o Evangelho de Cristo não é de liturgias. A grandeza do Evangelho não são as liturgias, não é viver de liturgia. É o amor. E Jesus nos ensina isso no seu ministério. É tão lindo, meus irmãos, quando nós lemos ali no ministério de Jesus, ele abraçando as pessoas que eram rejeitadas. Que tremendo! Jesus nos ensinando que nunca devemos fazer acepção de pessoas, que nunca devemos julgar as pessoas, e ele demonstra isso com a sua vida, quando ele abraça aqueles que toda a sociedade rejeitava, porque dentro de Cristo estava o amor. Isso é tremendo. Outro ponto importante, meus irmãos, que podemos frisar no que é o Evangelho sem máscaras, é observar os ensinamentos de Cristo. Eu vejo, meus irmãos, e a nossa luta tem sido justamente essa, o quanto de máscaras, de coisas que têm sido acrescentadas ao Evangelho, e a pureza do Evangelho, a simplicidade do ensino de Cristo tem sido abandonada. O ensino de Cristo é a base do Evangelho. Não adianta. Pode espernear o que for. Eu observo que o sistema religioso ele se prende muito ao Velho Testamento. Ele quer criar coisas novas no Velho Testamento. Não estou aqui desprezando o Velho Testamento, não, de forma nenhuma. O Velho Testamento ele tem toda a sua importância de nos apresentar Jesus. Jesus não foi fruto de um acaso. E no Velho Testamento nós vamos ver desde o princípio a origem, o pecado, a natureza, o relacionamento de Deus com o homem e chega a Jesus. Então o Velho Testamento tem esse propósito de nos apresentar Jesus. Mas se nós, irmãos, como cristãos, não observarmos os ensinamentos de Cristo, acabou. A verdade é que os ensinamentos de Cristo é a base de tudo. A base de tudo. E eu vou ler para os irmãos aqui um versículo que nos ensina, que é base desse ensinamento de Jesus. João, capítulo 13,
versículos 34 e 35, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. E ele termina no versículo 34, ou ele fecha no versículo 34 dizendo: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que é ser discípulo de Jesus? O que é ser cristão, se não houver dentro de nós um amor pelo próximo, um amor que brota dentro de nós? Meus irmãos, todo o resto é perdido. Não há, o Evangelho de Cristo não está fundamentado em liturgias. Irmãos, em nenhum momento Jesus ele entra em questões de liturgia. Lembram quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana ali no poço? E ela começa a questionar com Jesus onde era o lugar de adoração. E Jesus olha para ela e fala: olha, nem aqui, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum. Não há lugar de adoração. A adoração verdadeira não está presa dentro de quatro paredes, ou de um local, ou de um título, ou de uma instituição. Isso é mazela, isso é máscara do sistema religioso. A essência do Evangelho não está em liturgias. Se eu oro ajoelhado, se eu oro deitado, se eu oro em pé. Não. A oração que é ouvida não é aquela que é pronunciada palavras mágicas. Eu falo assim, Deus vai ouvir. Não. É oração simples, em nome de Jesus. É a oração que você faz às vezes deitado. É a oração que você às vezes está sentado no seu carro e do lado você sente que Cristo está ali presente, você conversa com Jesus, crendo que Ele está ali. O Evangelho é viver por fé. E não são liturgias que fazem o verdadeiro cristão. O grande problema do sistema religioso é que ele se prendeu a liturgias. E cada uma com a sua, cada coisas mais diversas. Não. A liturgia não tem importância para Cristo. Não há importância para Cristo na liturgia. Prestem bem atenção nisso. Isso é evangelho sem máscaras. Quando eu valorizo a liturgia mais do que outra coisa, eu estou quebrando o pacto do ensinamento de Cristo. O amar ao próximo é o maior mandamento nas relações humanas, na relação com Deus. Presta atenção. João, o mesmo João que escreveu esse versículo lá na sua carta, ele diz assim: se você diz que ama a Deus, que não vê, Deus é esse ser glorioso, maravilhoso, poderoso, mas você não o vê. Você crê que Ele está aqui. Se você diz que o ama, mas que não vê, e você não consegue amar o irmão que está do seu lado, você não tem verdade em você. Você é um mentiroso. Não há verdade na sua vida. O que nós aprendemos com isso? Que o verdadeiro amor a Deus, ele é revelado quando nós amamos o nosso próximo. O verdadeiro amor a Deus não é quando eu vou à igreja todo dia, na instituição que eu pertenço, Não. Quando Paulo chega a dizer: eu posso dar tudo para os pobres, os meus bens, se não tiver amor, nada serei, até fazer obra social, se você não fizer por amor, não tem valor. Uma oferta que se dá dentro da instituição, se não for por amor, não tem valor. O evangelho de trocas é um evangelho maligno, seja qual for. Nós não podemos pensar, meus irmãos, que nós podemos viver um relacionamento de Deus de trocas. Relacionamento com Deus é de amor. E a prova que eu amo a Deus está no meu amor ao próximo. Isso é evangelho sem máscaras. Outro ponto importante, meus irmãos, do evangelho sem máscaras é a interpretação da Bíblia sobre o olhar de Cristo. Nós temos passagens da Bíblia, irmãos, que elas são necessárias, elas estão ali por motivo. A Bíblia não precisa ser atualizada. Né? Acho que é um equívoco nós dizermos que a Bíblia precisa ser atualizada. Não há razão para isso. Mas interpretar a Bíblia sobre o olhar de Cristo é necessário. E quando nós vamos, irmãos, para o Velho Testamento, por exemplo, nós vamos encontrar exemplos de pessoas que eram de Deus amaldiçoando outras, desejando vingança sobre o outro. Mas eu não posso pegar um texto desse e aplicar hoje na minha vida como cristão. Por quê? Porque Jesus falou: olha, ora pelos vossos inimigos, abençoa até quem vos
amaldiçoa. Então você precisa interpretar a Bíblia sempre sob um olhar de Cristo. Outro exemplo claro, perseguir alguém por qualquer questão que seja, até para defender o Evangelho. Tem pessoas que fazem mal para o outro em nome de estar defendendo a sua fé. Não. Você defende a sua fé com argumentos, com a prova do maior argumento, que é o amor. Você ama alguém, contra o amor não há argumento. Diz a Bíblia que contra o amor não há argumento. Não é isso? Agora, as pessoas perseguem outros, mas Jesus falou, vocês serão perseguidos. A igreja de Cristo ela é perseguida, ela não é perseguidora. Então nós precisamos aprender a interpretar a Bíblia sob o olhar de Cristo. Esse é um ponto que não pode ser aberto mão disso no Evangelho sem as máscaras. Por quê? Agora vamos fazer aqui um contraponto, irmãos, entre Evangelho de Cristo, sem as máscaras, e o sistema religioso. Entenda bem, o sistema religioso trocou o verdadeiro relacionamento com Cristo, que é fundamentado no amor, por regras, por tradições, por dogmas, por tudo. Paulo, aos Colossenses, diz assim, fuja da doutrina de homens. Tipo, não toque nisso, não coma aquilo, não beba isso. E ele fala assim, isso tem aparência de piedade, mas só serve para a satisfação da carne. Quando nós falamos aqui, irmãos, que tudo isso que puseram no Evangelho são máscaras para domínios das pessoas, as pessoas às vezes acham que nós estamos exagerando, mas é verdade. Quando você controla alguém, o jeito que ele usa a sua barba, você leva ele onde quiser. Isso é máscara para domínio das massas. Você controla o jeito que a irmã usa a roupa dela, porque o ensinamento de Cristo é decência. Aí nós voltamos para a Bíblia. Você é cristão, você busca a decência, tanto o homem como a mulher. Não precisa alguém ditar como você veste. É você e o Espírito Santo. Mas o sistema religioso, ele é fundamentado em tradições. Ah, mas por que a igreja... Tradições. Eu tenho desafiado algumas pessoas em algumas decisões que nós tomamos. Nós fizemos a ceia. E nessa ceia, nós fizemos um momento de confraternização com os irmãos. Foi lindo, maravilhoso. E eu convidei quem desejasse cear. Dei uma palavra sobre o que é a ceia realmente, o cara representa, o partilhar. Paulo ali doutrinando a igreja de Corinto, que não sabia o que era partilhar as suas necessidades. Isso é ceia. A verdadeira ceia não está no ato de eu comer um pedacinho de pão e beber um cálice de vinho. A verdadeira ceia está em entender que o corpo de Cristo que está em mim é o que está no meu irmão. E se eu não entendo que eu preciso partilhar com ele, você senta... Paulo estava dizendo o seguinte, você senta uma mesa para comer e come até estafar e você sabe que seu irmão está passando fome e não se comove disso? E ele achei quem come indignamente compra a morte. Por quê? Que Cristo é esse que não faz você ter amor pelo seu próximo? E estava acontecendo isso na igreja de Coríntios. Na igreja de Coríntios, alguns levavam alimentos, comiam até morrer. Paulo chega a dizer, ficar embriagados com o vinho que levavam, enquanto outros não tinham nada para comer. E ele então chama para mostrar que corpo de Cristo é esse. Então isso é ceia. E fizemos isso no nosso trabalho aqui, e eu convidei, inclusive, crianças. Não objetei ninguém tomar. Algumas pessoas me chamaram e disseram, pastor, mas criança não pode tomar ceia. Quem não é batizado não pode tomar ceia. E eu fiz um simples desafio. Eu falei, olha, então faz o seguinte, vocês vão para casa e vocês vão me trazer onde na palavra de Deus diz que uma pessoa que não é batizada nas águas, mas que está ali, que entende que Cristo é o Salvador, não pode tomar ceia. Eu quero que vocês me mostrem na Bíblia onde a igreja primitiva excluía as crianças de participar da ceia. Se vocês me mostrarem essa realidade na palavra de Deus, nós vamos mudar. Eu vou pedir perdão aos irmãos, dizer que eu errei. A conclusão que ninguém trouxe. Por quê? Porque isso são tradições.
Alguém vai para o inferno por determinar isso? Não. Mas se alguém faz diferente, porque não quer seguir a tradição, isso é o evangelho sem máscaras. Eu não preciso de tradição para viver o evangelho. Eu preciso de amor, eu preciso de temor, eu preciso de santidade. Viver em Cristo, o que toca, o que move é o amor. Se não for, você pode ter uma igreja cheia de pessoas, eu falo igreja, uma instituição com milhares de pessoas e vazias de Deus. Porque estão ali por dogmas, estão ali por liturgias, porque o louvor é bonito, fico até arrepiado. E quando saem dali, levem as suas vidas longe de Cristo. O que vale? Você pode ter pessoas que são dizimistas fiéis, mas consegue saber que o vizinho do seu lado está passando fome e não dá um prato de comida para ele. Mas vai na igreja e dá lá 10%, 11%, 15%. Ainda acha que está agradando a Deus. Evangelho sem máscara é voltar à raiz e entender isso. Que eu posso dar 10% na igreja dízimo. Eu vejo instituição religiosa cobrando dízimo. Cobra dízimo. Há uns absurdos de pastores, eu vou citar aqui pastores, né? Não sei como é em outras instituições. Pastores que chegam a ameaçar os membros, se não pagar dízimo vai para o inferno. Isso é heresia. Isso não tem fundamento no Evangelho de Cristo. Você pode até encontrar fundamento no Novo Testamento e entregar o dízimo. Pode até querer justificar, mas não há fundamento no Evangelho de Cristo para cobrar dízimo. E ameaçar alguém de ir para o inferno porque não pagou o dízimo é o absurdo do absurdo. Esse é a diferença do verdadeiro cristão e do religioso. Relacionamento com Cristo fundamentado no amor. Outro ponto importante aqui nesse contraponto. Jesus, ele criticou muito os religiosos, os líderes religiosos da época. Alguém tenta pintar aqueles homens de homens endemoniados, sacerdote. Não, eram homens extremamente zelosos. Os fariseus, de acordo com a Bíblia, e a tradição confirma isso, eram homens de oração e jejum. Eram homens extremamente zelosos. Muito zelosos. Contudo, todavia, Jesus, ele critica a postura desses religiosos, porque tudo era feito por regras. Nada era feito por amor. Então, meus irmãos, se nós não entendemos que o Evangelho de Cristo, e Jesus chega a mostrar isso com muita clareza, e fala até dos fardos, né? Mateus 23, versículo 4, fala que são fardos pesados, que é posto pelo sistema religioso. O Evangelho de Cristo, irmãos, é graça e verdade. O Evangelho é uma mensagem simples. A graça é a salvação de Deus gratuita para o homem. Salvação não se compra. Salvação é um dom. Efésios capítulo 2, versículo 8 fala isso. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Não é por esforço, não é comprado. E o sistema religioso, ele quer impor, ele quer trazer para o Evangelho o contribuir, o fazer, o se dar. Meus irmãos, o Evangelho tem uma pureza, adornado por simplicidade. Concluindo aqui, o Evangelho é graça e verdade. A graça, porque a salvação é um presente, é um dom gratuito de Deus. Não se compra a salvação com dízimo, com oferta. Não se compra a salvação indo à igreja. Não se ganha a salvação, não se compra a salvação fazendo obra de caridade. Não. Não se compra a salvação com nada. A salvação é um dom gratuito de Deus. É o que a palavra nos ensina. O que nós fazemos no nosso relacionamento com Cristo é fruto de amor, de gratidão. Não é para ganhar. Ninguém vai à igreja para ganhar salvação. Ninguém vai fazer isso ou aquilo para ganhar salvação.
Ou você recebe pela fé a salvação de Cristo, que é um presente de Deus para você, ou você crê nisso. O seu relacionamento com Deus é um relacionamento de troca. Não é por amor. O verdadeiro relacionamento com Cristo é um relacionamento de amor. Não é um relacionamento de troca. Eu vou lá para receber isso. Acabou. Isso é heresia, isso é a máscara que puseram sobre o evangelho para te prender. Você tem que dar para receber. Isso é uma máscara maligna dentro do evangelho. Relacionamento com Cristo, porque a graça é o dom gratuito de Deus. E a única verdade que existe é essa. A fé, ela é simples. Como eu disse no início, há questões teológicas no evangelho que são complexas, mas a fé é algo simples. A fé é suficiente para a salvação, sem necessidade de rituais, de intermediários, de homem da prece poderosa, de sacerdote. É diretamente com Deus. É uma fé ligada em Cristo. Não é uma vida com uma instituição, é uma vida direta com Cristo. Você dorme e está com Cristo, você levanta e está com Cristo. Você está no seu dia a dia e você está com Cristo. Por isso que Jesus fez uma promessa: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Eu não vou a um templo buscar a Deus. Não, Deus está. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não vou a uma igreja, como as pessoas têm costume de dizer, eu vou na igreja buscar uma bênção. Isso é uma frase herege. Porque bênção de Deus está no seu relacionamento com Cristo. Meus irmãos, isso é o evangelho sem máscaras. É lógico que nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos falar mais sobre o evangelho sem máscaras. Mas nesse primeiro vídeo nosso, é importante frisarmos esses pontos para nós voltarmos a esse evangelho. Irmãos, o evangelho é amor em ação. Isso é viver o evangelho. É viver a liberdade em Cristo. Vamos lá. Toda a nossa vida com Cristo tem que ser fundamentada no amor. É o amor em ação. Tudo, se não for por amor, acabou. Nada vale nada. E a liberdade em Cristo, Paulo fala assim: não useis da liberdade em Cristo para dar ocasião à carne. As pessoas confundem, irmãos, liberdade em Cristo em liberdade para pecar. O homem que tem o Espírito Santo de verdade, ele não tem liberdade para pecar. Porque a Bíblia nos diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Como que você tem o Espírito Santo morando dentro de você e você entende que liberdade em Cristo é liberdade para pecar? É porque você não tem uma experiência com Cristo. A experiência com Cristo nos faz entender que não somos mais para o pecado. Pecamos? Sim. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso, diz a Bíblia. Mas agora o relacionamento é fundamentado na graça de Cristo, no amor ao Senhor, nessa liberdade para viver em Cristo. Paulo, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O sujeito sai das drogas, sai da bebida e enfia debaixo de um jugo religioso. Que coisa terrível! Se joga debaixo de um jugo religioso e vira um escravo religioso. Misericórdia, que coisa horrível. Não devemos mais nos submeter a jugo da escravidão. Eu faço um convite a você, meu irmão, terminando aqui o nosso vídeo, um convite a refletir na simplicidade, na pureza do Evangelho, para ter a resposta do Evangelho sem máscara, cristianismo puro e simples. É uma reflexão. Ore a Deus. Ore a Deus. E eu deixo o versículo final para você. João, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem que está preso num jugo religioso, que vive debaixo de ordenanças, ele ainda não conheceu a verdade. O homem só será livre,
O dia que ele conhecer a verdade. E o dia que ele conhecer a verdade, ele terá um verdadeiro relacionamento com Cristo. Esse é o Evangelho sem máscaras. Que Deus nos abençoe. Encerramos por aqui. Em outro vídeo falaremos mais. Mas eu peço a você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço o seu apoio, se inscreva, aperte o sininho das notificações, dê aí o joinha ou o dislike, comente alguma coisa no vídeo. E se entendeu que esse vídeo falou ao seu coração, não tenha medo, compartilhe ele com alguém. Verdadeiramente, Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.